e FR Advogados, com o seu sócio-diretor, o senhor Francisco, e a senhora Ellen Sobral, que está representando também o contencioso do escritório. Como de prática, nós vamos fazer a leitura do edital pela presidente, e aí, então, vamos iniciar a nossa assembleia. Boa noite a todos, mais uma vez. Então, vamos proceder à leitura dos itens que farão parte da Assembleia dessa data. O item 1, deliberação e aprovação de contas do período de julho de 2023 a dezembro de 2024. No item 2, deliberação e aprovação da previsão orçamentária até a próxima Assembleia Geral Ordinária. No item 3, deliberação e aprovação da atualização das locações de vagas para carros e motos. Item 4, deliberação e aprovação para a troca do piso do playground e a forma de custeio. Item 5, deliberação e aprovação para a restauração dos salões de festas e a forma de custeio. E no item 6, assuntos gerais. Então, eu quero agradecer à senhora presidente, a senhora Ivone. E, Fernanda, você e a sua equipe não conseguem fazer o compartilhamento da apresentação? Essa última apresentação que você enviou em PowerPoint, eu não consigo fazer a transmissão. Teve alguma alteração? Teve alteração. Tá. Teve. Tá. Você vai ter que me ajudar informando se você consegue visualizar a tela enquanto eu estou apresentando, porque enquanto eu faço o compartilhamento, eu não consigo visualizar nada. Você está vendo a minha tela ou não? Perfeitamente. Pode pular para o próximo slide. Tá, então vamos lá. Então, dando início aqui à nossa assembleia, a senhora presidente já fez a leitura desses tópicos da ordem do dia. E agora eu quero passar a palavra ao senhor Francisco, porque, como já é praxe há alguns anos, nós temos feito uso, né, dessas palavras do Código de Ética dos Advogados, para dar o tom das nossas assembleias aqui no Abrolhos. Então, nada mais justo do que o especialista, né, o responsável jurídico do condomínio, para introduzir e explicar como que isso é utilizado entre o meio dos advogados e por que
também é importante fazer isso numa assembleia como essa. Então, doutor Francisco, quero passar a palavra e aproveitar, pedir para que o senhor se apresente, né, já que é a nova empresa. Nós tínhamos um outro escritório, fizemos recentemente uma alteração, e o doutor Francisco vai se apresentar. Ele já é um conhecido do Jardins do Brasil, ele é o patrono da ação que alguns moradores do Amazônia moveram contra os Jardins do Brasil, requerendo a saída pela entrada central, em vez do projeto original, que são as saídas pelas laterais. Então, o sucesso do Dr. Francisco nessa ação foi um dos motivos para que a Central e o Abrolhos fizessem essa contratação. Então, doutor Francisco, passo a palavra, fique à vontade, e o senhor vai me dando a orientação. Depois desse slide, eu tenho mais 2 slides para a posição das ações que o condomínio tem, tá ok? Perfeito, Moisés. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Meu nome é Francisco Ramos, eu sou o sócio nominal aqui do escritório que leva meu nome, Francisco Ramos Advogados Associados, e agradecer aqui a confiança do Moisés nessa ampliação do nosso escopo de serviço juntos aos Jardins do Brasil. De fato, nós estamos com os Jardins do Brasil já há alguns anos, fomos contratados inicialmente para defender a ação, como dito pelo Moisés, em relação à questão do projeto arquitetônico. Alguns moradores ali reivindicavam, de alguma forma, ali que a entrada e saída de veículos, por conta dos slides, das figuras no momento da compra do apartamento, que davam a entender que a entrada e saída ficava ali pela entrada principal. Na época, nós fomos contratados pela Central justamente para poder oferecer a defesa, porque por mais que eventualmente dentro do slide ali da figura, antes mesmo da construção do complexo do Jardins do Brasil, ali pudesse se demonstrar, o projeto enfim, ele foi justamente determinado para que tivesse um fluxo contínuo de entrada e saída, para que os senhores tivessem aí uma tranquilidade no acesso, também a segurança envolvendo os moradores, porque essa forma de entrada e saída poderia comprometer. Então é algo que, enfim, nós defendemos aquilo que a engenharia foi soberana no sentido de que era de fato projeto arquitetônico, daquilo que eventualmente tinha sido suscitado por alguns, que era uma figura ilustrativa que dava a entender essa forma. Então, defendemos o condomínio ali na Central. Então temos um relacionamento antigo com os Jardins do Brasil, sendo o escritório jurídico responsável pela Central há quase 6 anos, e agora estendemos ali a nossa atuação aqui com o Abrolhos. Comigo aqui na Assembleia está a doutora Ellen também, que ela está à frente da área trabalhista do escritório, e também ela é a ponta da área condominial. Diferente de alguns escritórios, nós atuamos de uma forma bem artesanal, nós somos bem avessos à mercantilização da profissão. Então a gente não tem problema de vez em quando de literalmente fechar a portinha e não captar novos clientes, porque a gente preza muito pela qualidade, e nós somos hoje um escritório que atua no modelo full service, tá? Então a gente atua em todas as áreas do direito, inclusive a área criminal. Recentemente, né, iniciamos a área criminal, e não porque nós queríamos e desejamos atuar na criminal, é que infelizmente os nossos clientes têm sido vítimas de constantes e quase que semanais fraudes bancárias, de PIX, enfim, essas questões que a gente sabe que está acontecendo e muito por conta aí dos bancos de dados, da fragilidade desses sistemas. Então os dados toda hora estão sendo vazados. Então uma necessidade do escritório foi abrir a área criminal, mas essa é a nossa vertente, atuar aí em questões aí mais avessas à vida condominial, empresarial, e não propriamente dito a crimes contra a vida ou outros tipos penais, porque não é a nossa expertise e nem pretendemos estar. Tá? Eu estou anunciando isso porque a gente tem uma campanha, às vezes as pessoas, estamos numa assembleia, as pessoas vão com tranquilidade, vão nos pesquisar. Se tiverem curiosidade para nos conhecer mais, pesquise a gente no LinkedIn, somos bem ativos no LinkedIn. O site é um site tímido, mas no LinkedIn a gente posta muito conteúdo, e aí uma das coisas que está lá é a questão
da área criminal, e aí recentemente numa assembleia eu fui questionado numa senhora, mas o senhor atua também na área criminal? Não, a área criminal é voltada para essas questões mais na defesa das pessoas quando é vítima de algum tipo de fraude, então por isso que temos isso, mas querendo ou não, o escritório hoje ele abarca todas as áreas. Então, Moisés, mais uma vez eu agradeço aí a confiança e a possibilidade de atuar aí com o condomínio. Então, a gente tem esse contrato com vocês, a gente presta não só assessoria contenciosa, mas também a consultiva. Estamos à disposição dos senhores para qualquer questão que envolva aí a questão da vida condominial de vocês. Acho que deu uma microfonia. A vida condominial de vocês. Nós estamos aqui para ser um auxílio, juntamente com a administradora e com o corpo diretivo, sempre buscando o diálogo, o consenso, a resolução de conflitos, enfim, conte conosco, tá? Nós somos contratados pelo síndico, mas nós somos funcionários dos condôminos. Então, essa é a nossa vertente, é assim que a gente pensa e é assim que nós executamos nossos serviços. Em complementação, até a fala está comigo, então, a pedido do síndico, com relação a esse importante apontamento que traz aí em analogia ao Código de Ética dos Advogados, eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre o dever da urbanidade, né? Então, a urbanidade ela é tratada na advocacia, mas ela, na verdade, ela tem por inspiração do nosso Código de Ética e Disciplina dos Advogados, especialmente no artigo 8º e 27º, que determina que o advogado deve manter respeito, cortesia, consideração em todas as suas relações, ainda que haja divergências. Então, da mesma forma, aqui no nosso condomínio, e aí digo aqui nosso condomínio porque eu também sou como fornecedor de serviço de vocês e também vivo em condomínio, é fundamental, na minha vida privada também moro num condomínio, é fundamental que todo condomínio participe dessa assembleia e que ela se conduza com cordialidade, polidez e respeito mútuo. E o que isso significa? Isso significa ouvir com atenção, expor as ideias de maneira firme, mas sem agressividade, e compreender que o interesse coletivo deve sempre prevalecer as disputas individuais. Então, no nosso entendimento, a urbanidade é não apenas uma questão de educação ou etiqueta, né? É um valor essencial que temos como convivência harmoniosa na administração equilibrada, seja da sociedade e aqui nesse caso do condomínio. Então, essa é a nossa reflexão, essa é a nossa contribuição para os senhores com relação ao artigo 8º e 27º que estendemos aqui para a Assembleia. Estamos num ambiente coletivo, então é nesse espírito que devemos conduzir nossas decisões e debates. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o senhor, Sr. Moisés, e estou à disposição aqui para eventuais dúvidas ou questionamentos da Assembleia, se assim surgir. Muito obrigado. Doutor Francisco, agora só complementando, né, a questão dos processos, né, ativos, nós temos dois aqui que a doutora Ellen nos trouxe, não sei se é o doutor que vai falar ou se vai passar a palavra à doutora Ellen. Essa é também uma questão que a gente sempre traz nas assembleias gerais ordinárias, né, por se tratar de lei obrigatório, de apresentar aos condôminos as ações correntes do condomínio. Perfeito. Não, na verdade, a doutora Ellen, acho que tem uma questão trabalhista, e aí está diretamente afeta a ela, eu vou relegar para minha colega para ela também se apresentar, falar um pouquinho dela, porque ela é o nosso ponto focal na área condominial também, e sobre esse processo trabalhista, e com relação já que, enfim, a palavra ainda está comigo, eu não sabia, desculpa, Moisés, então a primeira assembleia, peço desculpas, eu imaginei que mais para frente teria uma pauta específica para tratar dos processos, eu não imaginei que seria imediatamente agora. Então, eu já não tenho problema nenhum, então, dando continuidade, agradeço a palavra, vou abordar essa questão da ação declaratória de inexigibilidade de débito. Então, de novo, falando um pouquinho do escritório, né? Nós somos um escritório que investe muito em tecnologia, então o Moisés sabe pela área central e agora também pela Abrolhos, nós temos um sistema de monitoramento, e esse sistema de monitoramento é um software contratado, que são robôs, e eles fazem um mapeamento de todas as ações e enfim, se alguém, alguma pessoa, ela de alguma maneira ajuiza uma ação contra o condomínio, a gente toma conhecimento dessa ação em 24 horas, 48 horas de antecedência. Isso é muito importante, isso dá uma vantagem estratégica, porque a gente sabe que, ou quem não sabe, estou aqui para explicar, o início da ação ela se dá somente com uma citação do réu.
e a citação ela abre um prazo de 15 dias úteis para que a gente possa apresentar a defesa. Então, se a gente tem conhecimento do processo antes disso, isso significa que a gente tem mais tempo para apurar os fatos. E aí, tratando-se de uma empresa ou uma situação de conflito, isso dá uma vantagem competitiva importante para a gente conhecer do processo anteriormente. E no caso do condomínio, isso abre a possibilidade de soluções alternativas de conflito, né? Porque, eventualmente, se algum morador ou alguém ajuizar uma ação e optar por esse caminho, a gente pode justamente tentar contato com a pessoa antes para tentar resolver o problema. Isso implica também em desonerar, em menor onerosidade. A gente vai ter uma redução de custo também, porque um processo custa caro. Então, se a gente consegue resolver de forma alternativa, o processo nem inicia. Então, isso para o condomínio é muito importante, para nossos clientes tem sido uma vantagem competitiva, e tanto nas ações trabalhistas como nesse caso, isso foi uma ação que foi interceptada, mas não pelo nosso sistema de monitoramento, tá? Então, a gente dá início agora somente em 2025, a representação do condomínio, do subcondomínio Abrolhos, e nesse caso, essa ação, ela, enfim, ela foi ajuizada no ano passado, portanto, não estava amparada nesse nosso sistema de monitoramento. Só quis esclarecer, porque isso é uma das coisas que a gente vai apresentar depois, e eventualmente pode interceptar uma ação, e aí, por isso que eu quis adiantar do porquê que essa ação não estava no nosso monitoramento, porque vocês são, subcondomínio Abrolhos, passam a ser clientes a partir de agora. Essa ação é uma ação cível, ela foi ajuizada no ano passado por uma unidade que, enfim, tinha aí uma discordância com relação a uma cobrança retroativa aí da individualização de gás. Então, ao que indica, e depois o que nós apuramos junto com o corpo diretivo, existiu aí em algum momento ali uma falha na prestação de serviço da empresa que fazia ali o monitoramento, e essa empresa, ela trouxe de forma retroativa um valor importante para o condomínio, que tentou aí uma resolução também, o Moisés, com muita habilidade, tentou trazer essa unidade para uma resolução alternativa de conflito, juntamente com a BBZ, também muito ativa, participando de uma tentativa de resolução. Isso foi infrutífero, a cobrança foi lançada, e então a unidade optou aí por ajuizar uma ação declaratória de inexigibilidade, alegando que não tinha conhecimento, em linhas gerais, sendo bem objetivo, tá? A ação ela é um pouco mais abrangente. O que importa nesse caso é que, infelizmente, esse processo ele não estava, como eu dito, nesse sistema de monitoramento do escritório, né? Nós nem éramos patronos de vocês, e esse processo ele foi julgado à revelia, tá? Então não houve a defesa do condomínio nessa época, mas não por culpa do corpo diretivo, né? Na verdade, ele sequer tomou conhecimento dessa ação, mas os fatos articulados ali, eles não foram muito bem instrumentalizados na inicial, então isso não implica em nenhum ônus para o condomínio, porque a demanda foi julgada improcedente em primeira instância, tá? Nós interceptamos essa ação agora em sede de recurso, e aí é o momento que nós aqui do escritório já tivemos uma reunião com a equipe do Cível Estratégico, então não é cível comum, então não é uma demanda de contenda, a gente entende que é uma demanda que tem que ir para o estratégico, e aí isso significa que são os próprios sócios que atuam diretamente nessas demandas, tá? Então, a gente já está preparando a habilitação, já procedemos à habilitação e à defesa dessa demanda, mas é uma demanda que, se alguém questionar, nossa, mas foi julgada a revelia, o corpo diretivo não teve culpa disso, o condomínio não teve conhecimento, houve uma apuração ali do porquê que essa carta de citação ela não chegou ao condomínio, e a gente apurou que na verdade, já fizemos um retrospecto e identificamos que isso foi uma falha do Correios, então existe uma tese aqui que a gente, enfim, eventualmente vai apresentar, então, por respeito aí à situação, nós estamos numa assembleia geral, estamos aqui como fornecedores de serviço, mas a gente é obrigado a reservar a parte da tese de defesa, porque ela ainda não está disposta, mas, enfim, se alguém ou algum colega aí tiver um interesse, quiser conversar conosco, estamos à disposição, só me reservo o direito de não abrir aí a tese de defesa, mas a gente já tem ali a justificativa técnica do porquê o condomínio não recebeu essa citação em tempo hábil. Na verdade, é uma falha dos Correios, que, quando entrega os malotes das cartas registradas em todo
complexo lá do Jardim do Brasil. Então, são muitas correspondências. Então, na verdade, a forma como essas correspondências são recepcionadas é muito provavelmente no momento que ela foi enviada ali no relatório de entrega para o Abrolhos, o próprio agente do Correio deu a recepção e isso indicou para o juízo que havia um AR positivo juntado, quando na verdade não era positivo, né? Até porque a própria assinatura ali do funcionário que teria recepcionado isso não é dele, ele não reconhece a assinatura, então isso foi do próprio agente do Correio que fez isso. Então, isso, o Poder Judiciário é uma situação que hoje existe um debate muito grande dessa questão da citação por AR e isso dar a revelia. Então, isso, de fato, traz um benefício para o judiciário brasileiro, que, infelizmente, cada vez mais as pessoas recorrem ao judiciário e é um dos países no mundo campeões em litígios, o Brasil, né, em número de processos, número de advogados, custo com a administração da justiça. Então, esse mecanismo da citação por AR, ele vem ali para ser algo facilitador, mas acaba gerando esse tipo de situação, porque, na verdade, se tivesse sido por oficial de justiça ou da forma regular, o condomínio teria tido a defesa regular. Então, só quis tranquilizá-los ali o porquê está aqui essa questão da palavra revelia, uma palavra importante, e isso pode, de alguma maneira, depor contra o corpo diretivo ou a administração do síndico, e aí eu, como escritório jurídico aqui hoje responsável, não estou aqui para defendê-los, né? Se tivesse algum apontamento, faríamos, mas nesse caso eu venho aqui de forma transparente e clara apontar que não existe nenhuma falha contra a administração hoje, e na verdade a falha foi dos Correios, e nós já pretendemos resolver em breve. Com relação à reclamação trabalhista do Fábio, eu gostaria que minha colega, a doutora Ellen, se apresentasse, né, e pudesse também explicar e dar essa ponta em relação à ação trabalhista que está sobre o patrocínio e a defesa dela, e é nossa associada aqui do escritório, e ela também acumula como ponto focal aí a questão dos condomínios e eventuais litígios aí com condôminos. Então, é uma pessoa que habitualmente vocês verão aí no condomínio, muito agradável, muito simpática, tenho certeza que vocês terão aí como de uma forma muito agradável a convivência com ela. Doutora Ellen, passo a palavra para você. Muito obrigado, uma boa noite a todos e estou à disposição de eventuais questionamentos. Obrigada, doutor Francisco. Boa noite a todos. Moisés, condôminos. Bom, tem sido uma honra representar o condomínio, né, nas diversas demandas trabalhistas que nós temos recebido. Bom, tanto como advogada do Central, né, agora como Abrolhos, como vocês sabem, o condomínio ele é tomador de serviços, né, então a gente não tem ali um colaborador da limpeza, um colaborador da portaria, então o condomínio ele contrata uma empresa que presta esses serviços, né, e quando essa pessoa ela sai da empresa com algum questionamento ou com alguma dúvida, às vezes ela acha que ela deveria receber um adicional de insalubridade, ou ela acha que ela teve um desconto indevido, ela ajuiza uma ação trabalhista, né, e ela coloca como subsidiário pelaquela relação o condomínio, que foi o tomador de serviços, né. Então, nessa ação do Fábio, ele ajuizou a ação contra a primeira reclamada, né, que foi essa empresa GSA Saneamentos. Só que essa empresa nunca prestou serviços para o subcondomínio Abrolhos. Então, na defesa, né, na época esse processo ele não era nosso, nós herdamos esse processo do antigo prestador de serviços. Então, na defesa, a gente conseguiu, né, então o escritório na época ele conseguiu demonstrar que nunca houve uma prestação de serviços dessa pessoa, desse Fábio, ao subcondomínio Abrolhos. Então, essa demanda ela foi julgada improcedente em relação ao condomínio. Então, né, nós somos vitoriosos nessa ação, ela é uma ação que foi julgada improcedente, mas é uma ação que ela continua ativa, né, então o condomínio ele ainda não saiu do polo passivo, então ele segue ali, quando pesquisa, né, pelo CNPJ, quando pesquisa pelo nome, ele ainda aparece, mas esse processo para o subcondomínio ele está encerrado, né, então não existe ali uma condenação. Mas só explicando a nossa atuação, né, a atuação dos subcondomínios é essa, né, sempre como subsidiário de uma relação, né, e acaba que a gente recebe muitos processos, né, em relação a isso, mas geralmente quando de forma subsidiária, a primeira reclamada, né, que é a prestadora de serviços, ela costuma fazer um acordo, enfim, ela costuma resolver a questão sem envolver o subcondomínio, até por questões contratuais.
mas nesse caso é isso, é uma ação que ela existe, ela está ativa, mas que não tem nenhum risco ao subcondomínio no momento. Perfeito. Muito obrigado, doutora Ellen, doutor Francisco, pela participação. Obrigada, Moisés. Os processos. Muito obrigado. Muito obrigado, Moisés. Então, para dar continuidade à Assembleia, então, é praxe também apresentarmos os trabalhos que foram realizados no período. E, dessa vez, em vez de simplesmente mostrar as fotos do que nós realizamos, eu quero apresentar o software que nós utilizamos aqui, que é o Elime, que apresenta um trabalho estruturado, né, de manutenção para a equipe e que é supervisionado por nossa gerente predial, a Ive. E esse mapeamento permite não só o acompanhamento por parte dela, operacionalmente, mas em algumas semanas estará disponível também para os moradores poderem acompanhar todo o trabalho que é realizado, verificar se há itens que estão pendentes, né? E aqui, então, eu trouxe um relatório providenciado pela equipe da Elime, que mostra a sequência de atividades que foram realizadas no período, os diversos fornecedores que nós temos, né? Demonstrando aqui como o condomínio está em dia com as manutenções. Além disso, alguns moradores têm me procurado pedindo uma maneira mais simples de poderem verificar as condições do andamento daquilo que nem sempre é visível no dia a dia. Então, a Elime está providenciando e a gente vai publicar nas próximas semanas um QR Code em que os moradores poderão acessar essas informações. E, além disso, nós também faremos, nos próximos dias, a apresentação desses serviços que são realizados no condomínio de uma maneira resumida e de uma maneira que seja fácil, né, dos moradores se ambientarem do que nós estamos realizando. Então, dando andamento aqui para a explanação dos itens da nossa Assembleia, eu gostaria de explicar para os que são novos no nosso condomínio, para entender essa dinâmica. Nesse momento, nós estamos fazendo uma apresentação, ela é contínua, então vamos discorrer em todos os 6 itens, né, da nossa convocação. No final, ao passo que nós vamos passando, a equipe da BBZ vai fazendo a liberação no canal condomínio e já fica disponível para votação. A votação não acontece nesse momento, ela acontece no canal condomínio e ela não termina hoje, ela termina apenas amanhã, às 23h59. Então, no canal condomínio, nós temos uma sessão de documentos que vão sendo compartilhados. Essa apresentação gravada será disponibilizada também. Então, qualquer dúvida, a pessoa pode voltar, pode consultar. Essa apresentação também estará disponível no canal condomínio para consulta e verificação. Então, todos os itens que serão apresentados aqui, além do material que será disponibilizado, nós temos o fórum no último slide, aproximadamente, acho que antepenúltimo, nós temos o link do fórum, onde todas as dúvidas poderão ser direcionadas, questionadas, e aí, então, respondidas, tanto por mim, pela presidente, pela secretária, ou pela equipe da FR. Então, vamos lá. O primeiro item fala sobre a aprovação de contas, e aqui nós temos um período de julho de 23 a dezembro de 24. Então, nós estamos aqui apresentando as certidões do período, certidões estadual, FGTS, débitos trabalhistas e tributários, todos com certidão negativa. Nós tivemos, então, na última Assembleia de 22 de janeiro,
de 24, o período foi até junho de 23, então nós temos aqui de julho a dezembro, então temos o demonstrativo das contas principais, os valores de débito e crédito, temos o resumo aqui com a receita do período, então de julho e o saldo de dezembro, um gráfico demonstrando aqui os débitos e créditos da conta no período. Esse quadro fala da inadimplência do período até dezembro de 23, e a média foi de 2,2 para aquele período, né? Então, considerando 6 meses, essa foi a média de 23. Nós temos aqui, então, o parecer da auditoria, porque nossas contas são auditadas pela NB7, que é responsabilizada pelo senhor Marcos Braga, e nós tivemos aqui, então, a apresentação dos itens, né? E aí, então, temos o resumo financeiro de janeiro a dezembro de 24, com os saldos do período, o resumo aqui das contas, e o gráfico demonstrando débito e crédito do período. Lembrando que nós iniciamos em setembro a nossa restauração de fachada. A nossa restauração de fachada tem algo de muito importante, porque nesse período nós não tivemos que desembolsar dinheiro extra, né, para fazer, como é comum nesse momento. Por exemplo, nossos vizinhos do Mantiqueira fizeram também a restauração de fachada, inclusive com a mesma empresa, mas levaram 24 meses de arrecadação para um rateio financiar ou custear essa obra importante. No nosso caso, esse 1.450.000 que custou para fazer essa restauração foi financiada com os nossos saldos, né, de fundo de reserva. Parte desse valor foi aprovado na última Assembleia para que o acordo que nós fizemos com a construtora no valor de 700 mil fosse incorporado ao fundo de reserva, e assim, então, foi possível, em boa parte, financiar essa obra importante para nós, né? Então, aqui nós temos o gráfico demonstrando a emissão, recebimento e também inadimplência. A inadimplência até dezembro de 2024 foi da média de 1,47. E nós temos aqui a recomendação, né, o parecer da auditoria da NB7 de aprovação das contas para esse período. E falando também sobre a disponibilidade, né, de que todo esse material, todas as contas, os demonstrativos, as notas fiscais do que nós gastamos estão disponíveis tanto no aplicativo quanto no site, e há uma pasta digital disponibilizada pela BBZ que compartilha-se todos esses materiais, tá? Então, a partir de agora, a equipe da BBZ vai habilitar a votação para a aprovação das contas do período que é de julho a dezembro de 24, ou seja, não estamos falando de 25 ainda. E então, nos próximos minutos já estará disponível. O próximo item de deliberação aqui é a nossa previsão orçamentária.
E, para isso, a gente precisa contextualizar o que foi a inflação no período aqui de 24 a 25, né, porque a última aprovação foi em janeiro, da previsão que nós estamos utilizando, mas foi janeiro de 24. Então, eu costumo trazer esses 3 índices, que é o índice de custos condominiais, o ICOM, e nós temos aqui 24, 5,73 acumulado, e de janeiro a junho nós temos 4,58, o que dá uma média acumulada de 10,31 para esse índice. Para o IGPM, que é uma outra possibilidade de correção, nós temos o ano de 24, um acumulado de janeiro a dezembro de 6,54. 25 de janeiro a julho, nós temos 2,96, então uma média acumulada aí de 9,5. E considerando um outro índice, o IPCA, nós temos 24, um acumulado de 4,83, e 25 nós temos 5,23, o que dá uma média de 10,06 para o período 24 a 25. Então, nós temos aqui um gráfico demonstrando os 3 índices, o ICOM, o IGPM e o IPCA, e aí a média, que ficaria mais ou menos na casa aí de 10%, que é 9,96. Posto isso como cenário inflacionário do país no período, então nós temos aqui a apresentação, linha por linha, dos ajustes que serão necessários até a próxima previsão orçamentária. Essa tabela comparativa com a do período anterior também estará disponível no canal Condomínio, de fácil acesso, junto com esse material. Então, a apresentação conta aqui o detalhe, mas teremos separado também essa tabela da previsão orçamentária. E a proposta que nós estamos fazendo, ela é abaixo dessa média que eu apresentei, de 9,96. O que nós estamos propondo é um ajuste de 9,74%. E o que isso significa é, nesse quadro, tanto a Tobá, A, B, C e Caravelas. Então, as cotas, né, estão aí na faixa de a mais baixa, 422, e a mais alta, nós estamos na faixa de 771,16, que é o duplex. 22 unidades tem esse valor de cota. E aí nós temos o fundo de reserva e a área central, que é despesas entre os 4 subcondomínios aqui. Lembrando que há uma decisão assemblear que determina que o fundo de reserva precisa ser arrecadado sempre que o valor for inferior a uma arrecadação mensal. Então, o que é a arrecadação mensal? É esse valor aqui, total da ordinária, 248.679,63. O fundo de reserva corresponde a 5% desse valor, ou seja, 12.433 por mês. Então, com o consumo que nós fizemos para financiar a nossa obra de restauração da fachada, os valores foram reduzidos e, por isso, justifica a manutenção da cobrança do fundo de reserva. Então, esse quadro estará disponível, e aí agora a equipe da BBZ já pode disponibilizar o item de aprovação da previsão orçamentária. Então, nos próximos minutos, os senhores estarão disponíveis na nossa plataforma, o canal Condomínio,
a votação do item, e qualquer dúvida será possível fazer no nosso fórum. O item 3, ainda relacionado com questão orçamentária, de certa forma, né? Falamos aqui sobre a aprovação da atualização de locações de vagas, tanto de carros e motos. Então, nós temos 3 categorias e estamos trazendo aqui a proposta de atualização. Então, hoje, uma vaga de veículo para locação do condomínio para os condôminos está na faixa de R$ 150. Esse valor é o mesmo desde 2019, quando esse valor foi aprovado. E, então, nós estamos fazendo aqui uma proposta de atualização com o valor, ou seja, se a pessoa não quer aprovar o aumento, vai votar em R$ 150. E as outras 2 propostas para alocação de vaga de carro é 200 ou 250. Para o caso das motos, os valores são 70, que é o valor que foi aprovado em 2019, um valor intermediário de R$ 80 e um valor de R$ 90. Além disso, nós temos, tanto para carro como para moto, vagas que são disponibilizadas para alocação diária. Então, no canal Condomínio, a pessoa vai lá, faz uma reserva e é disponibilizado, então, 2 vagas de carro e nós temos 6 vagas de moto disponibilizada também no canal Condomínio. Então, o valor atual dessa alocação diária é de R$ 15, e nós temos aí, então, proposta de R$ 20 e R$ 25 como valor de locação diária. Esses valores foram discutidos com o Conselho, né, para entender o posicionamento dos moradores. E a justificativa, né, que nós temos para fazer esse aumento é de adequar os valores à realidade, né, em função da atualização monetária. Então, essa correção precisa ser aplicada. Obviamente que são os moradores que determinam, por meio de seu desejo, por meio de sua votação. E aqui a nossa recomendação de atualização é entender, por exemplo, como esses valores contribuem para que a gente possa ter um desenvolvimento e adequação dos custos que nós temos mensalmente, sem ter que onerar demasiadamente quando fazemos os ajustes orçamentários, né? Então, é uma receita importante. Então, aqui nesse momento, a gente tem que pensar não só com uma perspectiva do usuário, obviamente que quem tem a vaga disponível quer pagar mais barato, mas também a gente tem que pensar no que isso representa de receita para o condomínio. De qualquer maneira, nós estamos aqui mantendo as opções atuais e a decisão da maioria é que determinará a alteração ou não desses valores. Então, a partir desse momento, esse item também estará disponível em alguns minutos pela equipe da BBZ, e aí é só votar no canal Condomínio. O item 4, nós temos a questão da troca do piso de playground e a forma de custeio. Esse item foi tratado na nossa última assembleia, de junho de 24, foram itens que não foram aprovados, né? E aqui cabe a explanação novamente do que nós fizemos no passado. É comum alguns moradores dizerem que isso é falta de manutenção e falta de capricho da administração, ou do Moisés, do síndico, que eu não quero fazer manutenção, ou que eu sou desidioso
Mas, assim como expliquei no ano passado, e foi negado, eu volto a explicar para os senhores, né? Primeiro, alguns argumentam que sequer a troca desse item seria necessário solicitar aos senhores moradores. Infelizmente, a técnica, a boa prática, a lei e o auditor demanda do síndico que custos que ultrapassem determinado valor precisam ser justificados em assembleia. Então, por exemplo, quando eu faço uma reforma, o auditor ele pergunta cadê a aprovação disso em assembleia. Então, nesse caso, o piso que nós apresentamos no ano passado, nós fizemos várias tentativas e, infelizmente, o material, por mais que eu coloque um material novo, ele não comporta, ele não aceita. A gente ficou tentando durante meses, fizemos várias tentativas. Então, assim, não é possível simplesmente fazer manutenção desse material. É preciso trocar o material. Outra menção que é feita, e que eu não entendo o absurdo da declaração, o Moisés espera danificar completamente algo para que ele tome ação. Se você minimamente conhece minha preocupação financeira, minha preocupação financista, se acompanhou os últimos anos a evolução do nosso saldo, é contraproducente dizer que eu vou deixar de fazer algo que é mais barato em detrimento de uma reforma que é mais cara. Se eu sou o Sovina, que muitos dizem que eu sou, e eu não nego, como eu trocaria uma simples manutenção barata pela proposta de uma troca por material melhor? Nós estamos falando de um piso que tem 9 anos. E o que nós apresentamos? Apresentamos alternativas que, no decorrer desse período de administração, eu descobri que esse material, por exemplo, que eu estou mostrando para os senhores, ele é da empresa AIA. Esse material, diferente desse que os senhores estão vendo aqui em tela, que é o que nós temos, esse material aqui, por exemplo, ele não é atóxico. Então, assim, há um certo risco, sim, para as nossas crianças. Não é um material adequado, é um material mais barato. A construtora, ela originalmente cotou esse material em 2015, antes de nos entregar. Mas, como era caro, optou por esse. E aí os senhores vão dizer, mas como é que você sabe disso? Porque quando eu cotei com essa empresa, a empresa me revelou que havia um orçamento feito pela LDI no passado. E o que nós temos aí, então, é a oportunidade de fazer a troca desse material ou por esse. E aí eu estou mostrando aqui foto do material que foi utilizado no reserva. Então, esse material é mais caro. E também uma outra opção, que é um piso ainda mais macio para as crianças, né? É uma opção ainda melhor do que essa daqui, e que vai oferecer não só uma questão estética e valorização para o nosso condomínio, mas também questão de segurança e adequação para essa questão que eu mencionei, que o nosso piso hoje, esse daqui, não é um piso adequado. Esse é muito melhor do que esse, e esse é muito melhor do que esse. Para os que têm filhos no colégio da Nossa Senhora, como é que é o nome? Esqueci, me deu um branco agora. Misericórdia? Misericórdia. Graças.
Então, o Colégio Misericórdia tem esse material aqui. Então, quem já foi lá, ou quem tem filho lá, sabe do que eu estou falando. Ele é aplicado sob medida, né, pela empresa, e ele apresenta uma vantagem para as crianças, principalmente as pequenas, né? Então, assim, não estou falando em causa própria, porque a minha já tem uma certa idade, então, assim, não cai tanto quanto um pequenininho, mas o objetivo aqui não é só fazer algo que é do meu interesse, mas sim proporcionar segurança para as nossas crianças, mas também oferecer um material que vai valorizar nosso condomínio, como tem acontecido nos últimos 5 anos dessa gestão. Então, a proposta aqui desse material, ou desse daqui, é num valor teto de 147 mil, é o mesmo valor que nós apresentamos na última Assembleia. Nós temos a proposta de rateio, então o valor total seria de 147 mil. E aqui uma outra coisa para os que são novos, né, que estão vindo morar no condomínio agora e que ainda não conhecem. O que nós fazemos nessa Assembleia é propor um teto. E o que isso significa? Não significa que o Moisés quer gastar 147 mil no piso. Significa apenas que os senhores vão estabelecer um teto de gastos, né, para que a gente destine para esse fim. Então, aí nós temos aprova ou não aprova, ou a forma de custeio, que seria fundo de reserva, ou os saldos, né, do condomínio, ou aqueles que querem 6 parcelas no boleto, também tem a opção aqui. As pessoas falam, mas se tem saldo, por que você oferece a AT? Porque é mais democrático do que simplesmente eu impor a minha opinião de que a gente tem que fazer uso do saldo. Então, se os senhores acham que a gente tem que usar os saldos disponíveis, e se me perguntar qual é a sua opinião, a minha opinião é essa, nós temos que usar o saldo disponível, mas eu respeito a vontade da maioria, e se for votado o rateio, nós temos, então, essa tabelinha aí de 6 parcelas, que vai de R$ 76,00 para a unidade maior, até R$ 41,74, 6 parcelas nos próximos boletos, né? Finalmente temos aqui, então, o item que também foi negado na última Assembleia, e é importante. Então, só avisando a equipe da BBZ, já está disponível, então, pode liberar para votação para os moradores na plataforma do canal Condomínio, tá? O item 5 fala sobre restauração do salão de festa, e também foi um item que nós tratamos na nossa última Assembleia de junho de 24, e que foi negado. Então, nós apresentamos que as cadeiras estavam em más condições, embora sejam cadeiras caras, o material não favorecia e acabou estragando, né? Com a negativa, eu não poderia desobedecer à vontade da Assembleia, o que o Conselho nos permitiu, me autorizou, foi a compra de cadeiras plásticas, né, mas de boa qualidade, que serviram aí como uma muleta para que a gente pudesse aí aguardar as 2 aprovações que seriam realizadas, né? E aí, só para esclarecer os senhores, nós estamos em vias de terminar a nossa reforma da fachada. Já iniciamos a contratação da troca do gradil da piscina, que foi aprovado, né? Então, nos próximos dias, a empresa vai iniciar os trabalhos para a troca. E agora nós temos aí esses itens para ficar
como item aí para resolução. Então, nós temos não só a questão do mobiliário, e aí eu tenho aqui, como apresentei na última assembleia, exemplos aqui de cadeiras que se aproximam da qualidade das que nós tínhamos, né? Então, temos 3 modelos. E os valores, para os senhores entenderem o que isso representa para esse espaço, né? Mas aqui, nós estamos falando não só das cadeiras, mas também, por exemplo, da troca de cortina, enfim, a restauração daquilo que envolve custos, né, que não são simplesmente resolvidos com a vontade do síndico. Então, eu preciso ter autorização de uma assembleia para a gente fazer esses investimentos, né? Nós temos aqui tanto a proposta de rateio, quanto usar o saldo do salão de festa. O saldo do salão de festa, ele vai sofrer alguns ajustes contábeis na próxima assembleia, porque o salão de festas, ele faz uso tanto da energia elétrica, gás e mão de obra de limpeza, só que o salão de festa, ele nunca é abatido desses valores que todos pagam. Então, obviamente, o saldo que se gera e que os senhores veem sendo acumulado, ele não é correto, né? Então, nós faremos uns ajustes, mas o que nós estamos propondo aqui de 81.900 para fazer não só a restauração do mobiliário, comprar novos, como também do espaço, é um valor suportado pelo saldo do salão de festas. O que tem diferente do que nós estamos apresentando agora, do que apresentamos no ano passado? No ano passado, nós não tínhamos certeza de qual seria o prestador escolhido para fazer a restauração da fachada, e, obviamente, ainda que haja protesto, o saldo do salão de festa, ele seria um saldo eletivo para ajudar a fazer o pagamento da nossa fachada, ainda que ele seja primariamente destinado para melhoria desses espaços, né? E, ainda que ele não seja um fundo de reserva, valores superiores a uma determinada monta demanda do síndico uma aprovação dos moradores para justificar a auditoria. Então, o auditor vai sempre nos consultar e há sempre uma preocupação quando a gente vai fazer uma compra, né, importante, uma reforma, como nós vamos fazer do Gradil, e os senhores aprovaram um valor de 91 mil no ano passado. Então, a FR, a advocacia, foi acionada, né, nesse contrato, o auditor foi acionado, a BBZ, para verificação, né, da capacidade da empresa de entrega. E aí, então, o que nós estamos agora é solicitando o ajuste desse item que foi negado, para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos salões de festa. Então, a partir de agora, a BBZ libera também esse item de votação, e aí as opções serão essas, né? Tanto utilizar o saldo do salão de festas, quanto, se desejarem, rateio no boleto. Bem, e aqui, então, o item 6, ele é item obrigatório de menção, ele não é um item deliberativo, ou seja, nesse item, nós deixamos aberto para que os moradores apresentem lá no fórum sugestões, questionamentos, propostas. Por exemplo, a nova moradora do CVA 64 fez um questionamento no grupo dos moradores perguntando sobre o sistema que nós utilizamos
aqui no Abrolhos, em detrimento do Mantiqueira. Então, respondendo à nossa vizinha, o sistema que nós utilizamos é o mesmo que foi instalado no Mantiqueira no passado. O que o Mantiqueira recentemente fez foi trocar por equipamento mais moderno. Então, esses equipamentos, eles têm uma eficiência energética aprimorada, o que significa que há uma economia de energia elétrica, mas não houve nenhuma alteração do sistema. Então, nós temos sistema de aquecimento que futuramente nós podemos trazer isso para a pauta de discussão. E o que seria aquecimento? Aquecimento é um sistema a gás, por exemplo. Então, a Comgás é uma das maiores interessadas de que condomínios utilizem sistemas de aquecimento a gás, porque, com certeza, nós chegamos na temperatura desejada, em qualquer época do ano, e há um preço que se paga, que é o preço do gás. Então, nós, no Jardins do Brasil, só temos um subcondomínio que tem aquecimento, que é o Reserva. E posso dizer para vocês, porque fui aí o subsíndico da instalação, as reclamações do valor são constantes, os custos para o aquecimento são altos, né? Mesmo quando a Comgás negocia, o valor ainda continua alto em comparação ao que é do gás. Para os senhores terem uma ideia, num vídeo rápido sobre o assunto, uma cafeteira elétrica aquece água a custo de 6 centavos. Então, você vai aquecer uma caneca, uma chaleira de água, e a mesma quantidade de água para o aquecimento no fogão equivale a aproximadamente 27 centavos. Então, a diferença entre 6 centavos e 27 é só multiplicar pela a grandeza, que é o volume da piscina, para os senhores terem uma ideia. No Reserva, o valor aproximado era de uns R$90, aliás, R$90 mil para aquecimento das piscinas. Então, podemos trazer o assunto de aquecimento, claro que podemos, né? Um dos assuntos que a gente ainda não evoluiu e que nós discutimos em assuntos gerais da última Assembleia é o dos carregadores elétricos, né? Mas nós temos aí um impasse da parte dos bombeiros por conta de considerarem perigoso demais no risco de incêndio, do caso das baterias, né? Embora os fabricantes digam que é improvável que aconteça, o Corpo de Bombeiros do Brasil entende diferente. Então, nós ainda não evoluímos por essa questão, né? E aí, então, sobre a questão do aquecimento que eu estava falando, existe sim a possibilidade de que a gente faça uma proposta de alteração do nosso material, nosso climatizador. Então, Abrolhos tem um climatizador mais antigo e Mantiqueira tem um climatizador mais novo. É só isso que há de diferença entre nós, tá? Então, aqui nós encerramos a nossa apresentação. A partir desse momento, os meus vizinhos podem acessar o fórum, deixando lá seus questionamentos para qualquer um dos itens que nós abordamos aqui. E aí, então, finalizando, a BBC vai disponibilizar o material, essa gravação, né, dessa apresentação. Nós vamos publicar no canal Condomínio, para que a pessoa tenha aí tempo para refletir sobre o que nós abordamos. Tanto eu, a presidente, a equipe da FR,
como a equipe da BBZ estarão disponíveis para responder no fórum até amanhã, 23h59. Então, diariamente e a partir de hoje, né, estaremos disponíveis para todos os moradores para fazer as explicações, dar respostas para os questionamentos, né? E se tiver alguma dúvida, podem acessar esse QR Code que estará disponível daqui a alguns minutos no canal Condomínio. E só um minutinho aqui, pessoal. Fernanda, parou a apresentação, né? Tá. Então, eu encerro a minha apresentação, encerro a minha fala. Quero agradecer a presença de todos, a equipe da FR, a equipe da BBZ pelo suporte, né? E informar aí que os meus vizinhos podem fazer os questionamentos a partir desse momento no canal Condomínio. Eu devolvo a palavra à senhora presidente. Quero agradecer mais uma vez, Ivone, por sua participação, e a toda a equipe da FR e BBZ, tá ok? Muito obrigado. Bem, eu quero, mais uma vez, cumprimentar o Moisés pela brilhante explanação feita acerca dos assuntos tratados, e gostaria de sugerir aos vizinhos que convidem todos os vizinhos que não se inteiraram dessa assembleia, que o façam, e lembrar da importância da participação de todos nós, para que façamos parte de um condomínio agradável, que ele seja cada vez mais valorizado, tá bem? Muito obrigada, Moisés, muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, Ivone. Bom descanso para todos. Boa noite. Moisés, Fernanda, Ivone, uma boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigada, doutor. Boa noite a todos, obrigado. Uma ótima semana a todos.